Olá, pessoal. Eu me chamo Jonathan. Eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em farmacologia aqui da UFSC. Nesse semestre, estarei realizando meu estágio em docência na disciplina de farmacologia, sob supervisão da professora Regina. E durante a disciplina, eu irei ministrar algumas aulas. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a natureza como fonte para a obtenção de fármacos. Nessa aula, eu vou falar na introdução um pouquinho de alguns aspectos históricos do uso de produtos naturais como medicamentos. Eu vou falar sobre o uso de plantas na obtenção de fármacos, o uso de organismos marinhos na obtenção de fármacos, de micro-organismos e o uso de animais na obtenção de fármacos. Bem, então inicialmente eu vou dar o conceito do que são os medicamentos de origem natural. Eles são compostos químicos produzidos por organismos vivos, encontrados na natureza, que possuem atividade farmacológica. Eles são utilizados na descoberta da molécula do fármaco em si, ou servindo como um protótipo para fazer o design de alguma molécula. Bom, esses compostos eles podem ser extraídos de plantas, organismos marinhos, micro-organismos e de animais. Bem, as propriedades terapêuticas dos produtos naturais, elas foram documentadas durante séculos. O uso dos produtos naturais como medicamentos, eles são relatados desde os primórdios da humanidade e existem diversas provas desse uso, principalmente sobre o uso de plantas como medicamento, e isso em diferentes culturas. Nessa imagem, a gente observa uma escrita cuneiforme, que ela foi utilizada pelos povos da Mesopotâmia e foi um dos primeiros registros encontrados sobre o uso de mais de 1000 plantas com fins curativos. Esses achados eles remontam a cerca de 2600 anos antes de Cristo, e dentre essas plantas, algumas são nossas conhecidas, como a cipreste, que atualmente ela é usada de forma empírica, então, né, sem muita comprovação, para doenças vasculares, a mirra, que é usado popularmente como anti-inflamatório e analgésico, e o alcaçuz, que possui algumas formulações em xarope, com efeito anti-inflamatório, antialérgico e antitussígeno. Um dos registros mais conhecidos na área farmacêutica é o papiro Ebers, que é um papiro que tem cerca de 19 metros de comprimento. Ele data de 2.900 anos antes de Cristo, foi escrito no Antigo Egito e nele estão documentados mais de 700 medicamentos, principalmente de origem vegetal, que variam em formulações de gargarejos, infusões e pomadas. Dentre os fármacos contidos nesse papiro, está a colchicina. Ela é um fármaco usado para o tratamento da artrite gotosa e o seu possível mecanismo de ação é um efeito imunomodulador. Recentemente tem circulado algumas notícias do uso da colchicina para o tratamento da Covid-19, mas esses dados ainda não estão completos, ainda está em fase de estudo clínico. A medicina chinesa ela contribuiu muito para a farmacologia dos produtos naturais. Existem dezenas de livros de farmacopeias chinesas onde o uso de plantas é muito forte. Um dos primeiros achados da fitoterapia remonta aos anos de 1065 anos antes de Cristo. Ele é denominado como Wu Shi Er Bing Feng, onde nessa escritura então são descritas várias plantas utilizadas para o tratamento de mais de 52 doenças. Então, o conhecimento obtido, né, dessa escritura, ele também foi utilizado para produzir um outro livro que é muito importante da medicina chinesa, que é o Shenon Herbal, que é datado de 100 anos antes de Cristo, e ele contém cerca de 365 medicamentos à base de plantas. Bom, então, com a evolução de técnicas científicas em fisiologia, bioquímica, na farmacologia, foram descobertos os receptores celulares, nos quais as moléculas do seu produto natural vão se ligar para iniciar uma cascata de ação nas células-alvo. Então, essa teoria de receptor ligante vai ser melhor detalhada nos tópicos de farmacodinâmica dentro da disciplina. Então, esses novos conhecimentos, né, do receptor foi uma revolução na farmacologia e a partir desse ponto, então, uma gama de diferentes tipos de moléculas passaram a ser estudadas, então, de forma mais profunda, né, em moléculas individuais e não somente os extratos totais de plantas ou de produtos de micro-organismos.
Bom, então, os fármacos de origem natural, eles podem ser classificados dentro de alguns grupos, onde as macromoléculas biológicas são moléculas que são compostas por peptídeos ou proteínas isoladas de micro-organismos ou de algumas linhagens celulares. Os fármacos que são produtos naturais inalterados, então, são basicamente os extratos naturais das plantas. Os produtos naturais botânicos são denominados a medicamentos que contêm mais de um tipo de planta na mesma formulação. Os derivados de produtos naturais, então, ah, podem ser moléculas desenhadas a partir de um produto de origem natural, ou ela pode ser aperfeiçoada, no caso, adicionando algum radical a essa molécula. Os produtos sintéticos, originados de produtos naturais, que são basicamente produzir cópias em laboratórios da molécula original, e os fármacos sintéticos com farmacóforos dos produtos naturais. Então, são fármacos que apresentam um farmacóforo original do produto natural. O farmacóforo é uma região da molécula que facilita a ligação ao receptor. Então, por exemplo, pode ser mantida essa região da molécula e ser acrescentados outros radicais na molécula para ter uma melhor ligação ao receptor ou reduzir os efeitos colaterais. E também temos as vacinas, que são produzidas geralmente de vírus ou de bactérias. Bem, então a ciência, juntamente com o conhecimento médico e tradicional do povo, levaram à descoberta de diversos fármacos de origem natural. Daqui em diante, então, eu vou exemplificar algumas dessas descobertas. Um dos primeiros fármacos produzidos na indústria farmacêutica foi o ácido acetil salicílico. Ele foi produzido pela Bayer em 1897, onde o químico Felix Hoffmann ele adicionou um radical acetil à molécula natural do ácido salicílico, que era encontrado na casca do salgueiro branco. Então, essa adição desse radical acetil foi para reduzir os efeitos colaterais, principalmente a nível gastrointestinal, então tornando a molécula melhor absorvida e com menos efeitos colaterais, e dessa forma então a gente pode ver o surgimento da aspirina. Um fármaco que foi muito importante para o tratamento da dor foi descoberto a partir da seiva da flor da papoula, que é a morfina, que após a sua descoberta ela serviu como base para a síntese de vários outros derivados do ópio, então uma gama de analgésicos, assim como a apomorfina, que ela foi desenhada a partir da molécula da morfina, porém ela acaba tendo um mecanismo de ação um pouco diferente, ela é uma agonista de receptores dopaminérgicos, e ela acaba sendo utilizada mais com um efeito erectogênico, então para impotência sexual em baixas doses, mas ela tem um uso muito forte no controle dos sinais motores na doença de Parkinson. A partir de uma planta também, o teijo do Pacífico, foi descoberto um importante quimioterápico que é utilizado no tratamento do câncer de mama, que é o paclitaxel. Então essa molécula é extraída da casca dessa planta, porém a maturação até se obter essa molécula do paclitaxel demora um certo tempo, por isso que boa parte da produção do paclitaxel ele é feito de forma sintética, então produzido em laboratório. Bom, um medicamento 100% brasileiro, que teve participação aqui da UFSC na sua descoberta, é o Acheflan. Ele é produzido a partir da erva baleeira. Então, alguns estudos pré-clínicos foram realizados aqui na UFSC, coordenado pelo professor João Batista Calisto. E aqui, então, eles descobriram que o efeito anti-inflamatório que era observado com o extrato dessa planta era proveniente da molécula do alfa-omuleno. Nos últimos anos, a farmacologia do sistema endocannabinoide ela passou a ser bastante explorada. Diversos fármacos à base ou derivados da cannabis foram liberados em alguns países e no Brasil, a Anvisa até o momento liberou o uso do Mevatil, que ele é composto por THC e o canabidiol. Ele é usado principalmente para reduzir os espasmos da esclerose múltipla.
Alguns pacientes com indicação médica também conseguem a liberação judicial, né, para fazer um plantio em casa e assim produzir o próprio extrato da planta, fazendo então um uso do extrato total da planta, principalmente para casos de epilepsias que não respondem a outros tratamentos farmacológicos. Bom, agora falar de alguns organismos marinhos dos quais já foram obtidos fármacos. Ah, Dentre os anos de 77 e 87, foram obtidos cerca de 2.500 moléculas a partir de organismos marinhos. Em 2010, foram relatadas a descoberta de mais 1.003 novos compostos com atividade farmacológica a partir de organismos marinhos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, dos caracóis marinhos do gênero Conus, onde a partir do seu veneno foi obtida a molécula da ziconotida, que tem uma ação como analgésico, porém o uso desse analgésico é bastante limitado, porque o uso dele é intratecal, então ele tem que ser administrado direto na região da medula espinhal, o que limita bastante o uso desse fármaco. Bom, recentemente começou a surgir algumas notícias do uso da plitidepsina no tratamento da Covid-19. A plitidepsina ela é uma molécula que é utilizada no tratamento do câncer, né, do mieloma múltiplo. Ela bloqueia uma proteína chamada fator de alongamento da tradução eucariótica 1-alfa, que participa então da divisão celular. Isso impede então, por exemplo, que as células tumorais se proliferem, assim como impediria os mecanismos de replicação do coronavírus, então, que utiliza a maquinaria de divisão da própria célula para se replicar. Mas ainda esse fármaco está em fase de 3 de teste para o tratamento da Covid, e em breve a gente deve ter alguma informação sobre. Bom, os micro-organismos eles representam fontes muito importantes de fármacos. Por exemplo, foi do fungo Penicillium notatum, que foi descoberto o primeiro antibiótico pelo Alexander Fleming durante a Primeira Guerra Mundial. A penicilina ela foi muito importante porque ela acabou salvando muitas vidas no tratamento de doenças como pneumonias e meningites que até então não tinham cura, além de ser importante no controle de uma epidemia de sífilis que acontecia na época da descoberta da penicilina. E a partir da penicilina, então, vários outros antibióticos foram descobertos a partir de fungos e bactérias, como as cefalosporinas e as tetraciclinas. Bom, então, né, com a modificação dos hábitos alimentares que a gente teve, né, desenvolvimento da imunidade, aumento da ingesta de gordura, a gente passou a ter um problema ligado a essa ingesta de gordura, que é a hipercolesterolemia. E para isso também foram descobertos produtos de origem natural para tratar esse problema, e a partir então do Penicillium citritum foi descoberta a molécula da mevastatina e do Aspergillus terreus foi descoberta a lovastatina, então, que reduzem os níveis de colesterol circulantes no sangue. Bom, então, bastante polemizadas agora durante essa pandemia, né, o antiparasitário ivermectina. Essa droga ela pertence à classe das lactonas pentacíclicas, então também chamado do grupo das avermectinas. E esses antiparasitários eles são produzidos a partir da bactéria Streptomyces avermitilis, e até o momento que se sabe é que ele é um excelente antiparasitário. Bom, a partir do fungo Tolipocladium inflantum, foi descoberta a molécula da ciclosporina. Ela foi uma molécula que revolucionou os transplantes de órgãos, pois ela é um imunossupressor. Ela age de forma específica, inibindo os linfócitos T, então, que desencadeiam a resposta inflamatória. Então, com esse efeito imunossupressor, essa droga ela aumenta as chances de que os órgãos não sejam rejeitados após o transplante. E com esse mesmo efeito imunossupressor, porém descoberto a partir da bactéria Streptomyces hygroscopicus, foi descoberta a rapamicina, então, que também é um agente imunossupressor bastante utilizado após o transplante de órgãos para evitar a rejeição.
Ou então, além das plantas, dos organismos marinhos, dos micro-organismos, alguns fármacos também podem ser descobertos a partir de animais, principalmente de venenos e peçonhas. Um importante exemplo é o captopril, que ele é um antihipertensivo. Ele foi obtido através do veneno da jararaca. Então, o protótipo da molécula é esse T-protide. A descoberta inicial dessa molécula foi realizada no Instituto Butantan, na década de 60, porém, uma parte dessa pesquisa foi levada para Londres, no Imperial College, e quem acabou recebendo todos os méritos pela pesquisa e pela descoberta do captopril acabaram sendo os ingleses, apesar de uma grande participação de pesquisadores brasileiros. E aqui a gente tem um outro exemplo, que é o monstro de Gila, onde a partir do seu veneno foi descoberta a exanatida, que ele é um análogo do hormônio chamado incretina, que ele é um hormônio que atua na liberação de outro hormônio que é a insulina. Então, dessa forma, a exenatida é utilizada no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Bom, esses são alguns exemplos de fármacos que são obtidos a partir da natureza, mas existem milhares de outros, e apesar de muito conhecimento já obtido, cerca de apenas 10% de toda a biodiversidade foi estudada. Tendo assim, então, muita coisa ainda para ser descoberta, sendo uma área de bastante interessante, então, para os futuros biólogos. Obrigado por terem assistido a aula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do Moodle da disciplina ou através do e-mail que está na tela. Eu desejo um bom semestre de aula a todos e até a próxima aula.